como manter o peso perdido. Como você pode estar mantendo seu peso perdido sem ter o reganho? Eu me chamo Yasmin Stollenberg, sou nutricionista e sou especialista em trabalhar com dietas descomplicadas, trazendo leveza para o seu emagrecimento sem aqueles processos neuróticos que as dietas da moda trazem para a sua vida. Vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho sobre como manter o peso perdido. Você está lá no processo, no acompanhamento, você perdeu bastante peso. Como você vai fazer para manter esse peso? Uma das primeiras dicas que eu vou te dar sempre, se você está em acompanhamento nutricional com um profissional, não abandone quando você atingir o seu peso. Primeiro, porque vai precisar ser ajustados outros passos após isso. Muitos pacientes têm o hábito de, quando eles chegam nos seus objetivos, eles não retornam nas consultas e nem nos retornos. E isso faz com que esse paciente tenha um reganho, porque ele consolidou parte do processo. Emagrecer não se resolve em uma consulta e nem em um encontro. A gente precisa de um contato mais frequente para que a gente possa fazer mudanças permanentes. É o que eu sempre falo, são pessoas que estão com padrão comportamental modificados para mais de 30 anos. Como que a gente vai modificar isso em uma consulta? Não modifica. Então, é sempre importante você não abandonar o acompanhamento do seu Nutri. Não abandone ele, porque você vai agradecer o resultado final que você vai ter quando você dá continuidade, quando você chega no seu objetivo primário, que é esse emagrecimento de maneira geral, tá? O outro segundo ponto muito importante é você entender que esse planejamento que te levou a esse objetivo que você tá agora, ele precisa ser internalizado de acordo com esses hábitos que você criou, que você descobriu que ficam mais fáceis para você. Por quê? Qual é a tendência das pessoas? Elas começam o planejamento alimentar com o intuito de emagrecer. Elas emagrecem e elas não entram com aquilo ali para a rotina delas. Elas estão olhando aquilo ali como se fosse um medicamento, que tem um início, um meio e um final. Então elas falam assim, nossa, essa dieta é horrível, eu tô comendo essa coisa que eu não gosto, mas é só por um mês, é até a viagem, é só isso. E aí, quando chega a viagem, você tá lá com o shape que você queria, porém, como você não consertou a base comportamental, a inclusão desse hábito novo, você sai, chuta todos os baldes possíveis nessa viagem e quando você volta, você não sabe nem por onde começar, porque você teve reganho do peso perdido, você tá até um pouquinho acima, se sentindo mal consigo mesmo. Então, assim, é muito importante que você entenda que esse planejamento que você começa a fazer precisa ser um planejamento palpável, real para sua rotina, porque ele vai entrar pro resto da sua vida, não é uma mudança. Ah, mas de vez em quando vai ter um dia que eu esqueci de comer fruta, tudo bem. A gente não precisa ficar pensando no que a gente está deixando de fazer, a gente tem que pensar no que a gente consegue fazer. Então, o primeiro ponto a ser pensado é sempre esse. Não abandone o seu Nutri e não abandone o seu planejamento alimentar olhando para ele como se ele tivesse um tempo para acabar. Ele não pode ter um tempo para acabar, porque aqueles hábitos, aqueles comportamentos que a gente vai consolidar naquele período daquele acompanhamento precisam entrar, tipo, entranhar em você, sabe? Fazer parte de você. Você precisa fazer parte de você, do seu sobrenome, como se fosse assim, entendeu? Então, isso faz o emagrecimento ter um sucesso, não ter esses reganhos em si. O reganho acontece porque a pessoa começa a fazer algo que ele não gosta, ele tá fazendo uma alimentação que não condiz com a rotina dele, não condiz nem com o que ele aprendeu na infância a nível cultural alimentar, e aí quando ele chega no objetivo dele, ele abandona, ele chuta aquilo ali pra longe. E a ideia não é essa, a ideia é você fazer algo que aquilo ali entre em você e faça parte de você. Então quando você chega no seu objetivo, fazer aquilo ali pra você ainda é prazeroso. Mas, Yas, eu não gosto de legumes, de verduras. A gente aprende a moldar o nosso paladar. Então, moldar o nosso paladar é a coisa mais fácil. Basta a gente ter força de vontade para fazer essa mudança. E aí, essa mudança é importante para que a gente tenha ótimos resultados. Não só com emagrecimento, mas quando se fala também de longevidade, tá? Quando eu busco viver mais, e não é só viver mais, é viver mais com saúde. Eu consigo fazer com que eu tenha uma força de vontade para poder experimentar alimentos que eu nunca experimentei, para incluir hábitos que eu nunca incluí ou que eu nunca tive. Então isso é muito importante, tá, gente? Pra gente ter essa manutenção. O terceiro ponto que eu julgo mais importante pra gente ter a manutenção do peso perdido é atividade física. Entrar com atividade física de alguma coisa na sua rotina. Só musculação é bom, Yasmin? A musculação é uma das atividades mais recomendadas, como sim o crossfit também,
porque faz o aumento de massa magra, então a gente ajuda isso muito no nosso metabolismo de maneira geral, deixando ele mais ativo, fazendo proteção óssea, então trazendo mais mobilidade, né? Então, assim, a musculação, esses treinamentos resistidos de força que promovem o aumento de massa magra, eles são muito bons por conta disso, porque eles nos trazem autonomia, né? Mas se você não gosta de musculação, o importante é que você se movimente. O nosso corpo é magnífico, ele pode fazer milhares de coisas, então se movimente seu corpo. Goste de dança, dance. Goste de aula de bike, faça bike. Goste de corrida, corra, mas não deixe de se movimentar, tá? Então, assim, essas são as 3 bases principais para você manter o seu peso perdido. A primeira é não abandonar o seu Nutri quando você chegar no seu objetivo. A segunda, não abandonar o seu planejamento e introduzir aquele comportamento que ele vai fazer parte de você como o seu sobrenome. E a terceira é encontrar uma atividade que você faça com prazer e gosto todos os dias, que não vai ser nenhum tipo de sacrifício. Dessa forma você vai emagrecer, você vai conseguir manter o peso perdido e você vai conseguir chegar até em resultados superiores se isso for do seu desejo, tá? Então pratique essas 3 dicas, faça isso com atenção e o ponto mais principal de todas essas dicas que eu dei para vocês é observem o comportamento de vocês, porque ele que vai predeterminar o seu emagrecimento. O emagrecimento ele é totalmente voltado a nível comportamental. O nosso ato de comer é um comportamento que ele vem moldado através de ambientes familiares onde crescemos, ele vem moldado através do ambiente onde a gente trabalha, o ambiente social que a gente vive, convive, através das nossas emoções, sentimentos, né? Culturalmente no país, a localidade onde a gente mora, tudo isso vai interferir e tudo isso vem moldado através de um comportamento. E um comportamento, ele é moldado se assim o desejar. Então você pode mudar o seu comportamento. Nada é permanente nessa vida. Então, se você deseja, lá do fundo do seu coração, comer mais verduras, comer mais legumes, ter mais hábitos saudáveis da sua vida, você terá. Basta querer.